Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Sou Padre Sebastião Viana, tenho 35 anos de idade e sou padre há quase 10 anos. Fui ordenado em 2016 e desde março do ano passado eu estou em missão aqui na Diocese de Cruzeiro do Sul, no Acre, mais especificamente na cidade de Mâncio Lima, paróquia São Francisco, para onde fui designado primeiro como vigário paroquial e de outubro até agora fui nomeado como pároco dessa paróquia, 10º pároco na linha de sucessão desde a criação da paróquia em 1937, 1939. Sou o primeiro padre da Diocese de Jaboticabal na retomada do projeto missionário Igrejas Irmãs. Então vim para cá em resposta a um pedido do bispo, Dom Flávio Giovenali, que fez a Dom Eduardo, bispo de Jaboticabal. E nesse um ano a gente já teve uma vasta experiência do que é a realidade pastoral e paroquial aqui da Igreja na Amazônia. Então é justamente isso que fui convidado a partilhar com vocês nesse testemunho vocacional, levando em conta também o tema da campanha da fraternidade deste ano, Fraternidade e Ecologia Integral. Então, estando aqui no coração da Amazônia, a gente vê mais de perto o que significa o tema proposto pela campanha da fraternidade. Não se trata apenas de um tema que fala sobre a ecologia ambiental. Não é isso, a ecologia integral. Então o ser humano também entra na reflexão e nas atitudes concretas que a gente tem que ter com relação ao cuidado da casa comum, da obra de Deus. Então a igreja também participa disso. E aqui nós estamos vivendo o tempo todo em contato com a natureza, porque a cidade de Mâncio Lima, onde eu estou, por exemplo, tem 80% da sua área completamente preservada. É uma cidade, segundo o último censo, de mais ou menos 19 mil habitantes, né? Mas esses habitantes estão espalhados aí pelas comunidades tradicionais, além da cidade, ao longo do rio, os ribeirinhos e também nas aldeias indígenas que a gente tem no território da paróquia. Então é com esse povo que a gente lida, é para esse povo que a gente oferece o Evangelho, que a gente serve. Então nós fizemos várias experiências de visitar essas comunidades, além das comunidades urbanas. Dada a dificuldade do acesso, a gente não é tão frequente quanto gostaria, mas vez ou outra a gente vai visitar as comunidades ribeirinhas nas chamadas desobrigas. Mas a gente visita também as comunidades dos ramais, né, que são comunidades, aí para a gente talvez a gente entenda melhor como comunidade rural. Então nos ramais estão também pequenas comunidades que sobrevivem da agricultura, da criação de gado ou pequenas criações. Então a base da economia local é basicamente essa, agricultura e pecuária. E a experiência pastoral é uma experiência de muita religiosidade, né? Nós temos aqui um povo que mistura culturalmente aspectos indígenas com aspectos da cultura nordestina, porque muitos vieram do Ceará. Na época em que se trabalhava nos seringais, muitos vieram do Ceará e acabaram se estabelecendo por aqui. Então trouxeram a culinária, trouxeram o gosto pela música nordestina, trouxeram vários aspectos dessa cultura. E veio também a religiosidade popular. A devoção a São Francisco de Assis aqui é muito grande. É bonito de se ver o quanto o povo é devoto de São Francisco. Além dos vários padroeiros das comunidades, mas a devoção a São Francisco é algo que realmente impressiona. Gente que vem de todo canto na época do novenário de São Francisco, participar da missa, participar da procissão, batizar os filhos, eles deixam para batizar na época dos novenários, porque faz parte da cultura, da devoção popular, esse aspecto de viver proximidade
com o seu santo de devoção. Então é uma realidade muito bonita, muito encantadora, tanto quanto é desafiadora. Então existem os desafios de acesso, o desafio de recursos, porque uma viagem como a que a gente faz para o Rio, por exemplo, é uma viagem que demanda muitos custos, porque a gente sai de barco. Aqui eu fiz o ano passado, a mais longa, nós demoramos 13 dias, né? Entre o dia que a gente saiu de casa até o dia que a gente pôde retornar, foram 13 dias ao longo do rio. Então isso tem custo com o combustível, isso tem custo com a equipe, né? O barqueiro e o pessoal que tem mais experiência aí no tráfego pelo rio, no tráfego fluvial. Então são custos com os insumos, com a alimentação. Por essa razão, é uma das razões que a gente não consegue ser mais frequente que gostaria, mas é um desafio que a gente procura vencer, sendo mais uma igreja de presença que uma igreja de visita, como é o projeto pastoral da Igreja na Amazônia. E, de novo, né, relacionando a nossa missão aqui com o tema da campanha da fraternidade. Ecologia integral, buscando o ser humano que precisa de cuidado, de dignidade e que está mais isolado, mais distante. Então, a dificuldade de acesso que a gente tem não mata, né, esse ardor missionário que nos faz ir até lá, mesmo enfrentando esses desafios e dificuldades. Que para nós que viemos de uma realidade mais urbana, né, a gente tem um choque grande. Também um choque no sentido de, isso é até positivo, um choque no sentido de você chegar desconhecido e a pessoa já te coloca para dentro de casa assim com muita facilidade, te convida para se sentar à mesa, tomar um café, né? Aqui é muito comum oferecer uma galinha caipira para o almoço, então até isso foi um choque, porque a gente já não vê essa realidade numa cultura tão urbana quanto a nossa, que por mais que as nossas cidades não sejam tão grandes aí na diocese, mas ainda assim existe já essa cultura de isolamento, de fechamento. E aqui existe o isolamento geográfico, mas não o isolamento humano, porque existe muita proximidade, né? Quando a gente chega, mesmo sem ninguém nos conhecer, as pessoas nos acolhem com muito carinho. Então é uma realidade bonita de se ver. Tudo isso que a gente experimenta de bonito na missão compensa, poderíamos dizer assim, essa dificuldade que a gente encontra de viver a missão. Então é por essa razão que o projeto missionário das Igrejas Irmãs foi retomado na nossa diocese, concretamente com o meu envio para cá, por um período de 3 anos. Mas também dando passos aí na própria diocese, né, com o Setorizar para Evangelizar e outras iniciativas que as paróquias vão criando, né, para despertar essa dimensão missionária que não pode ser abandonada e nem esquecida, porque a igreja, ela nasceu missionária. Missão não é uma tarefa que a gente faz. A igreja é missionária por essência. Então missão não é uma tarefa a mais, é a própria natureza da igreja. Então esse testemunho que eu venho dar é também um convite a que vocês aí na diocese possam rezar por mim, né, por toda a igreja na Amazônia, mas rezar pelos próprios projetos missionários que a igreja diocesana procura viver, né, incentivar. E, se puderem colaborar de alguma forma, além da oração, ajuda material. Nós já recebemos doações vindas daí da diocese, o Colégio Anjo da Guarda promoveu uma doação de roupas, né, de calçados infantis e enviou para cá. Um grupo também lá de Bebedouro promoveu uma coleta de roupas infantis e está a caminho. Recebemos também a doação de 500 Bíblias, iniciativa do Grupo de Estudos Bíblico Teófilos, muito conhecido por muitos aí na Diocese de Jaboticabal, cujo diretor espiritual é o Padre Marcelo. Então, ao final de um ciclo de estudos de leitura da Sagrada Escritura, enviaram para cá no começo do ano passado a doação de 500 Bíblias. Então, quer dizer, são iniciativas que também, da igreja local, ajudam a igreja aqui de Cruzeiro do Sul. Mas, enfim, malgrado todo tipo de ajuda que a gente pode receber, eu gostaria só de deixar esse testemunho falando da importância de pensar seriamente o tema que a campanha da fraternidade propõe. Ecologia integral. Não é cuidar só das árvores e dos bichos, e isso também é importante. Mas não é só isso, é cuidar do ser humano, em primeiro lugar, né? Pensar nele, na dignidade. E estando aqui, nessa paróquia que está incrustada na floresta amazônica, a gente pôde ver o quanto que o apelo da campanha da fraternidade é realmente pertinente. Então, rezem por nós, né? E mantenham vivo o ardor missionário também aí na nossa diocese, nossa amada diocese de Jaboticabal. Agradeço pela oportunidade, né? Agradeço pela sua atenção
e espero poder ter ajudado, né, com esse testemunho vocacional do nosso projeto missionário Igrejas Irmãs, eu, Padre Sebastião, aqui na paróquia São Francisco de Assis, cidade de Mâncio Lima, diocese de Cruzeiro do Sul, a cidade mais ocidental do Brasil, o extremo oeste do nosso país. Apesar da distância, o coração continua unido na mesma fé e no mesmo amor por Jesus e pela Igreja. Então, muito obrigado e até uma próxima, se Deus quiser. Podendo vir aqui, já tem onde ficar. Será uma alegria poder receber vocês e vai ser uma experiência, sem dúvida, inigualável, né? Quem puder, faça a experiência de vir missão à destra, para fora, sair de si e ir ao encontro do irmão. Fica o convite. Sendo possível, vai ser uma alegria para mim poder receber qualquer um de vocês nessa missão aqui na Igreja de Cruzeiro do Sul. Obrigado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é